Javier. Pessoal, sempre é uma alegria ter vocês, Simpojur de Sintagem, aqui, esses sindicatos que conseguem mobilizar suas categorias com muita rapidez. Seria muito importante que outros setores do funcionalismo, no caso do executivo, não tivessem essa capacidade de mobilização bonita, bacana, exemplar que vocês têm, tá certo? Parabéns aos dois sindicatos. Eu disse aqui a Zezé um pouco até de cabeça quente, há uma meia hora atrás, o seguinte, que até independente da posição dos dois sindicatos, eu, como cidadão, se é que é possível a gente se despir da condição e da safada de deputado com gravata e paletó, eu acho que o projeto do Tribunal de Justiça, reajustando o valor dos magistrados e dos desembargadores, independente da opinião dos dois sindicatos, eu como cidadão baiano, sinceramente, não concordo nada com aquilo, né? Por uma razão muito simples. O nosso governo, como explicou aqui, com toda a transparência e honestidade do companheiro Valdenor, porque aqui, se há uma coisa que nós podemos garantir com todo rigor para vocês, nós temos uma atitude absolutamente, rigorosamente ética com os movimentos sociais, com as nossas bases eleitorais, ou que não sejam nossas bases, enfim, de pessoas que vêm até nós para discutir seus problemas salariais, que trabalham para o Estado e etc. Então, há muita fofoca sobre essas contas do governo. Então, anteontem estiveram aqui os companheiros da Fazenda. E esteve outra aqui, a companheira que vocês conhecem muito, Marinalva, da FETRAB, né? E estiveram os companheiros do Cine Saúde. Peraí, irmão. Daqui a pouco eu te ligo. Então, a PLB protestou, a FETRAB protestou em relação aos 4% que cabem ao Executivo, por essa proposta que foi votada hoje em primeiro turno. Vai ser votada em segundo turno, dia 5 de janeiro. Que é a votação que importa, que é a decisiva. Então, até lá, haverá negociação e poderá se acatar tanto uma emenda que corrige os valores, como diz Zezé, relativos ao Judiciário, ao Tribunal, à Justiça, como poderão ser acrescentadas outras emendas que, porventura, o governo resolva acatar ou negociar, pode haver algum tipo de mudança. Há uma tendência de se votar no fundamental isso que foi votado hoje. Mas qual é o problema? Que diante do aperto que o Valdenor já explicou muito bem, da queda da arrecadação e etc e tal, a gente é obrigado, eu gosto dessa expressão assim, a ter que conviver com a realidade de ter professores ganhando R$460 como salário base, tá certo? E juízes no início de carreira recebendo R$15 mil. Eu me sinto sinceramente incômodo com isso. Eu digo a vocês como um cidadão, não é o deputado Javier, eu sou um cara que veio da luta da educação, dos estudantes, vocês sabem disso, presidente da UNE. Eu sempre briguei pela educação pública, pela escola pública de qualidade, para que o filho do funcionário público mais humilde tivesse acesso um dia à universidade pública, como agora o governo Lula de fato garante, com a política de cotas, com a política de abrir novas universidades públicas, de abrir cursos noturnos, etc, etc. Então eu me sinto incômodo com isso e nosso governo, por razões exclusivamente financeiras, não de concepção, não de preconceito com o funcionalismo, a princípio, que está no orçamento, mantém valores muito limitados para os que iniciam a carreira em diversos setores do funcionalismo do Executivo. Então, qualquer matéria, incluindo aí os companheiros do Ministério Público que estiveram aqui anteontem, não os vi ontem nem os vi hoje, que também tiveram reajuste. Foram eles que tiveram reajuste mais recente, não foi, Espadão? Tem uns 3 meses mais ou menos, que foi em agosto, se não me engano. Nós votamos 3 projetos do Ministério Público, correção do plano de salários, houve correção salarial no meio do ano, etc. Quer dizer, os companheiros voltaram aqui, então nós nos sentimos na obrigação de pensar globalmente, não apenas a partir da pressão de uma determinada categoria, especialmente quando essa categoria recebe salários. Todo mundo fala mal de deputado, mas eles ganham salários iniciais acima do nosso deputado, que é quem toma pancada pela imprensa. Então, eu me sinto mal como cidadão. Como deputado, tem que votar isso meio constrangido. Mas será que é justo uma professora de 25 anos ganhando, ao final de contas, R$1.500, R$1.600 e um juiz de 25 anos, 26, que passou no concurso ganhando 15 e na prática, com os agregados, etc., indo para quase 20? Isso é meio pesado pra gente. Eu me sinto meio assim, poxa, quando chego na Assembleia da PLB, que é 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, o pessoal joga duro em cima da gente. E eu sou deputado que chego lá nas assembleias, e as assembleias muitas vezes tem um clima muito
emocional, né? Hostil, difícil para o governo, mas a gente está lá para, como disse Valdenor, expor os números com honestidade, com clareza. Não há nenhuma mentira. Eu disse isso aos meus companheiros de saúde, a Marina Alves. Não adianta de ficar dizendo que os números não são esses da responsabilidade fiscal. É preciso provar. Nós labutamos com os dados oficiais que o governo, que a Secretaria está fazendo nos passes. São, a princípio, os dados rigorosamente honestos e corretos. Se alguém contestar isso, tem que mostrar preto no branco. Tem que, olha, tem uma falha aqui na contabilidade do governo, o governo não botou direito os dados na internet, sei lá o que for, mas tem que provar. E aí, nesse meio do caminho, chegou o Instituto de Auditores Fiscais e acabou, na minha opinião, corroborando com o argumento do próprio, quer dizer, com as justificativas que o nosso governo apresentou para a limitação do reajuste. Então, eu acho que no caso do Poder Judiciário, como apontou muito bem a diretoria do Sinconjuro, há uma questão que Zezé levanta de pé na análise que vocês fizeram, pelos valores que estão postos no orçamento, nem os 4% estariam garantidos. Então, é um bom debate que nós somos abertos, evidentemente, a obrigação nossa, não é nenhum favor de nossa parte fazer isso, nós temos a obrigação de sentar para discutir. Eu só peço que na terça-feira, portanto, quando vocês votarem aqui, que teremos a segunda agenda que o Valdenor marcou, dia 22, que além de Paulo Câmara, que a gente tenha que ser estendido o convite ao próprio líder do governo e às outras lideranças de outros partidos, que tem um histórico de uma relação de amizade, de compromisso com vocês, para a gente ver também de que maneira contribui nessa negociação, tá certo? Então, a gente vai se ver, não vou me despedir agora, que a gente vai se ver antes do Natal e antes do Ano Novo, tá certo? Dia 22, terça-feira que vem, estamos aqui para lutar em favor da justiça e dos trabalhadores da justiça. Obrigado. Muito obrigado. Tá.